Fala redator, tudo bem? Sou o professor Rafael Hora, professor de Biologia, e trouxe uma dica Enem muito importante pra gente sobre pteridófitas. Sabia que nesse grupo de vegetais eles trouxeram uma novidade evolutiva que permitiu a eles o aumento de tamanho? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo até o final desse vídeo. Fala galerinha, hoje a gente vai falar sobre pteridófitas, esse grupo de vegetal que trouxe essa novidade evolutiva conhecido como vasos condutores de seiva. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre características gerais. A primeira característica para esse grupo de vegetal é a característica de ser vascular, ou também conhecido como traqueófita. Gente, esse vegetal tem a presença do vaso condutor de seiva. Essa característica que permitiu a eles o aumento de tamanho, o crescimento e o transporte de substância. Esses vasos condutores, gente, são conhecidos como xilema e floema. O xilema é responsável pelo transporte de seiva bruta. O floema é responsável pelo transporte de seiva elaborada, açúcar. Além do mais, gente, esse grupo de vegetal tem a característica de ser acifonógamo. O que significa isso, gente? Esse vegetal ainda não tem um tubo polínico, gente. Ele não tem uma estrutura que permite ou facilita o processo de reprodução, de fecundação, gente. Esse vegetal, ele ainda, assim como as briófitas, ele ainda é hidrodependente. Ele precisa do meio úmido, a presença da água, para que os gametas se encontrem e o processo de fecundação aconteça. Então, característica hidrodependente. Assim como nas briófitas, gente, as pteridófitas também, elas fazem parte de um grupo que a gente chama de criptógamos. As criptógamos, elas têm do termo cripton, o órgão sexual oculto. Cripton, dogma, significa órgão sexual oculto. Diferentemente das gimnospermas e das angiospermas, que tem um órgão sexual à mostra. Esses vegetais a gente chama de fanerógamo. Esses vegetais, gente, eles costumam viver no meio sombreado e no meio úmido. A presença da água é muito importante no processo de reprodução e o meio sombreado não é a ausência de luz, mas sim a diminuição da intensidade de luz nesse vegetal. A intensidade de luz em cima desse vegetal pode prejudicar esse vegetal e ele pode morrer. Além do mais, gente, os exemplos mais comuns em provas de Enem e demais vestibulares, gente, as samambaias, as cavalinhas, as avencas, selaginelas, licopódios são exemplos de alguma das pteridófitas que mais caem em prova de vestibular. Se a gente tivesse que escolher uma dessas para estudar no ciclo reprodutivo, a samambaia, gente, é a espécie mais abordada em questões. Então, bora falar das samambaias, que é o nosso principal exemplo. A samambaia, gente, ela é monóica, certo? Então, ela tem os dois órgãos sexuais no vegetal, gente. Esse vegetal, gente, no seu ciclo de vida, ele vai ser dividido em uma fase que a gente chama de esporófito e gametófito. Nas briófitas, a gente viu que o gametófito é o duradouro e o esporófito é o passageiro. Nesse grupo de vegetais, nas pteridófitas, a gente vai ver que essa característica ela é invertida. Agora troca, agora muda. Por que muda, gente? Porque esse vegetal agora, ele tem a presença dessa característica, dessa novidade evolutiva que a gente chama de vasos condutores. Então, até no ciclo de vida, permitiu uma transformação, essa característica de apresentar o vaso condutor de seiva. Então, agora, gente, para esses vegetais, para esse grupo, o esporófito é o duradouro, enquanto o gametófito é o passageiro. O esporófito ele vai ser a estrutura diploide, enquanto o gametófito vai ser a estrutura haploide. A estrutura na fase de gametófito desse vegetal, gente, a fase do gametófito, ele vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de prótalo, ou também conhecido como protalo. Gente, essa estrutura monóica, ela apresenta os dois órgãos, na verdade, as duas estruturas responsável pela reprodução, tanto a estrutura masculina quanto a feminina. A masculina a gente chama de anterídeo, que vai guardar o anterozoide, e a estrutura feminina a gente chama de arquegônio, que vai guardar a estrutura que a gente conhece como osfera. Na natureza, gente, com a participação da água, já que ele é hidrodependente, esse processo de reprodução vai acontecer. Então,
percebe a participação da água essencial no processo de reprodução. Além do mais, gente, esse vegetal ele tem uma importância ecológica no processo de fixação do nitrogênio, além de importância medicinal, importância em culinária, já que em alguns pratos são utilizados os brotos de algumas espécies para se fazer pratos, como entre outras receitas aí. Além do mais, gente, algumas substâncias extraídas de algumas pteridófitas são utilizadas na produção de remédio. Então, ela tem diversas importâncias como ecológica, medicinal, além de também fazer parte de paisagismo. Então, tem uma importância econômica. Então, várias espécies de samambaias, várias espécies de pteridófitas são utilizadas em ornamentação de jardins. É uma das diversas importâncias que esse vegetal ele apresenta. Espero ter contribuído muito para vocês, né, no seu processo de estudo. Esse vídeo, gente, e demais outros vídeos vão ser postados no nosso canal que a gente tem, conhecido como Intensivo Redator. Além do mais, essas e outras dicas também serão encontradas na nossa página oficial Intensivo_Redator. Lá você encontra não só ciências de natureza, mas ciências humanas e linguagens também. Espero ter ajudado vocês. Fica com a gente.